e na NTLH, no versículo 16 do capítulo 33 de Êxodo, diz assim: como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? Ele faz uma pergunta e depois uma afirmação. Ele vai afirmar o seguinte: a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Irmãos, eu quero falar hoje à noite sobre a presença manifesta de Deus. Sabemos muito bem, e sabemos desde muito cedo, que o nosso Deus, um dos seus atributos é a onipresença. O nosso Deus está em todos os lugares, não é verdade? Ele está em todo canto. Mas não é dessa onipresença de Deus que eu quero tratar hoje à noite aqui, mas dessa presença que pode ser percebida de uma forma muito mais direta. Dessa presença que faz diferença na minha e na sua vida. Dessa presença que faz diferença na vida do povo de Deus. Moisés sabia muito bem disso e ele fala isso para o Senhor: olha, a única coisa que distingue o teu povo dos demais povos da terra é que no meio de nós está a tua presença. No nosso meio está a presença do Senhor. O Senhor caminha conosco, o Senhor anda conosco, o Senhor faz coisas no nosso meio que não faz em outro lugar. Então, se o Senhor não for, também nós não iremos. Não faz sentido ganharmos essa terra, tomarmos posse dessa terra, se a presença do Senhor não for conosco. Olhando para a palavra de Deus, nós percebemos desde o início até aqui, até o dia de hoje, essa presença manifesta de Deus que faz a diferença na vida daqueles que conhecem o Senhor, daqueles que caminham com o Senhor. Deus estava com Adão no Éden. A Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha ter com Adão. Isso fazia toda a diferença na vida daquele primeiro homem. Depois Deus vai se manifestar de uma maneira muito direta, muito perceptível aos patriarcas. As teofanias que chegam para Abraão, para Isaac, para Jacó, manifestações de Deus, onde a presença de Deus se fazia manifesta na vida daqueles homens, na sua caminhada com Deus, na aliança com Deus. E a gente não esquece, nesses momentos vem de fato à mente o que está escrito lá em Gênesis 28, quando Jacó tem a sua primeira experiência com essa presença manifesta de Deus. Estudando aqui o livro de Gênesis, nós passamos por esse assunto, em que Jacó ele traz uma experiência emprestada do seu avô, do seu pai, mas ele próprio não tinha ainda uma experiência pessoal particular com Deus. E ele está a caminho de Padã Arã, e ele, cansado de viagem, resolve dormir ali, no lugar que ele anoitece. Ele toma uma pedra, coloca ali por travesseiro, e ele dorme. E quando ele dorme, Deus se manifesta a ele de uma forma especial, e aquele homem tem sua primeira experiência com a presença manifesta de Deus. Então, Gênesis 28, versículo 16 e 17 diz: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Ah, irmãos, como é bom poder dizer com sinceridade: o Senhor está neste lugar. Como é bom quando estamos reunidos no nome do Senhor, adorando, e sentimos que essa verdade ela se faz presente de fato. Sentimos que de fato o Senhor está no nosso meio, sentimos na adoração, sentimos no fervor da igreja, sentimos na empolgação com que o irmão lê a palavra, com que a gente glorifica a Deus, e a gente pode dizer que de fato o Senhor está neste lugar. Não só pela sua onipresença, porque na sua onipresença Ele está em todo lugar, mas pela sua presença manifesta. Então ele diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Muitas vezes nós
demoramos a nos aperceber da presença manifesta de Deus. Muitas vezes estamos tão embasbacados com este mundo, tão voltados para as coisas terrenas, materiais, que não nos apercebemos do agir de Deus, do falar de Deus, da manifestação do poder de Deus. Às vezes é possível que isso aconteça até na igreja. A palavra de Deus é pregada, Deus usa um mensageiro, traz uma palavra dos céus, às vezes para a sua vida, mas você de repente estava com a cabeça lá em outro lugar, estava preocupado com os problemas que vai resolver na segunda-feira, no boleto que tem para pagar na semana, e de repente não pode dizer como Jacó: Deus está neste lugar, Deus está falando comigo nesse momento, quando a sua palavra está sendo proclamada. Então ele diz: eu não sabia. E continua: e temendo disse, porque o nosso Deus é, de fato, tremendo, grandioso. Quão temível é este lugar! E ele arremata dizendo: é a casa de Deus, a porta dos céus. E Deus continua se manifestando. Deus se manifesta para Moisés. Moisés está lá no deserto apacentando o rebanho de Jetro, e de repente ele se dá conta de algo fora do comum. Um arbusto que queima e não se consome. E Moisés diz: eu vou ver esse negócio de perto, eu vou conferir que coisa extraordinária é essa. Como é que esse arbusto está queimando e queimando e queimando, mas não para de queimar, não se consome, não se acaba. E ele se aproxima de Deus, que está ali manifesto naquela sarça ardente. Deus fala com ele, e começa ali um relacionamento, onde Moisés é chamado por Deus para não só ver a presença manifesta de Deus, mas para manifestar a presença dele no meio do povo de Israel, que estava ali no cativeiro há 400 anos e não tinha mais percepção da presença de Deus. E Moisés agora vai ser esse instrumento, trazendo da parte de Deus pragas sobre o Egito, atravessando o mar vermelho a pé enxuto, fazendo o maná cair do céu da parte de Deus, fazendo água brotar da rocha, e aquele povo vai vivenciar ali, dia após dia, experiências e mais experiências da manifestação da presença de Deus. Depois a gente vai voltar para esse ponto, mas eu quero só introduzir para a gente ter em mente o que significa essa presença. Deus continua agora através dos profetas. O profeta Elias faz descer fogo do céu, ali diante dos profetas de Baal, no Monte Carmelo. O profeta Eliseu abre as águas do Jordão, cura Naamã da lepra, multiplica o azeite da viúva. E a Bíblia diz que num certo momento Eliseu está cercado pelo exército sírio e não está muito preocupado não, porque era alguém que tinha uma percepção da presença manifesta de Deus. Estava rodeado de todo um exército que queria pegá-lo, mas Eliseu estava tranquilo, amanhece o dia, e o seu moço, quando olha ao redor, diz: ai meu Senhor, o que será de nós? E é aquele momento em que Eliseu ora para que Deus abra os olhos do seu moço, para que ele veja a presença manifesta de Deus através de carruagens de fogo. Segundo Reis, vamos dar uma olhada nesse texto que é belíssimo, Segundo Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Eu acho esse texto tremendo, irmãos. E ele fala muito ao meu coração, porque muitas vezes a solução de Deus está ali diante de nós e nossos olhos não conseguem se aperceber. Segundo Reis 6, 15 a 17. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Se você está ainda caminhando para lá, você vai me encontrar em algum lugar. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído,
eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Você já esteve numa situação que você disse: e agora? O que será de nós? O que vamos fazer? Aquele moço chega para o seu senhor e dá um brado: ai, meu senhor, o que faremos? E qual é a resposta de Eliseu? Não temas. Quem está ciente da manifestação de Deus na sua vida, da presença de Deus, com ele não tem. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu acredito que nessa hora o moço balançou a cabeça e disse: meu senhor não está bem, né? Da cabeça. Meu senhor não está vendo as coisas direito. Porque eu não vejo aqui ninguém do nosso lado. Eu só vejo o exército inimigo. Eu só vejo o exército pronto para nos pegar. E ele disse que tem mais gente do nosso lado. O que está acontecendo? Então, Eliseu recorre a um recurso que nunca falha, que é a oração. E diz que ele ora. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Não é que Deus ia acrescentar o livramento naquele momento. O livramento já estava lá. O moço é que ele conseguia ver, pela sua incapacidade de vislumbrar a presença de Deus em favor deles. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Ah, que maravilha! Eu imagino a mudança no semblante daquele rapaz. A princípio, um semblante de pavor, de desespero. Estavam cercados, iam ser trucidados ali por aquelas tropas. Mas de repente, depois da oração de Eliseu, os seus olhos abrem para uma outra realidade. E o que é que ele vê? O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A presença manifesta de Deus, ela está sempre em torno do seu povo. E sabe, irmãos, aonde Deus está, tudo é diferente. Amém? Amém. Aonde a presença do Senhor se manifesta, tudo é diferente. Na palavra de Deus é assim. Sempre que Deus estava com alguém, as coisas ficavam fora do padrão. As coisas aconteciam na contramão daquilo que era esperado. Daniel é lançado numa cova cheia de leões famintos. Qual era o esperado? O que era o esperado? Picadinho de Daniel, né? Picadinho de Daniel em questão de instantes. Mas nada acontece porque Deus se faz presente. Quando Deus se faz presente na minha e na sua vida, quando temos a percepção da presença, manifesta não apenas onipresença de Deus, as coisas são diferentes, as coisas acontecem de forma diferente. Então vem Jesus, seguindo essa linha de Adão, né, passando pelos patriarcas, pelos profetas, chegamos em Jesus, e nós temos aqui a manifestação mais exata, mais plena da presença de Deus nesta terra. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 1, texto também belíssimo, versículos 1 a 3, diz, fala aí da maneira como Deus se manifestou nesta terra em diversos momentos, de diversas maneiras, através de diversas pessoas. Ele diz, Hebreus 1, de 1 a 3, havendo Deus outrora falado muitas vezes. Então o nosso Deus não é um Deus obscuro. O nosso Deus não é um Deus que se esconde, que não se manifesta, que não se mostra, mas muito pelo contrário. Desde o início ele é um Deus que se faz presente, ele é um Deus que se apresenta, ele é um Deus que se comunica com seu povo, com seus filhos. Ele é um Deus que se manifesta de maneira clara para o seu povo. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Olha, havendo Deus falado, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou de uma forma incomparável. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí ele vai arrematar essa expressão dizendo assim, ele que é o resplendor da glória,
e a expressão exata do seu ser. Então nós temos a manifestação mais completa, mais plena da presença de Deus neste mundo. E Ele vai manifestar através dos seus ensinamentos, Ele vai manifestar através dos milagres, Ele vai manifestar através da sua morte e gloriosamente através da sua ressurreição. E a gente chega no livro de Atos. E Jesus está se preparando para voltar para o Pai, para ser assunto aos céus. E mais uma vez, o povo parece que vai ficar sem a presença manifesta de Deus. A gente encontra ali aquela igreja, aqueles irmãos, aqueles discípulos amedrontados. João 20:19 nos dá conta dos discípulos trancados, portas fechadas, com medo dos judeus. Uma igreja amedrontada, apavorada, que não tem coragem de sequer abrir as portas do lugar onde está reunido. Irmãos, sem a presença manifesta de Deus, nós somos assim. Nós somos medrosos. Nós somos sem poder nenhum, sem alegria nenhuma, sem convicção nenhuma. Nós não temos nada. E temporariamente essa era a realidade da igreja. Era a realidade do povo de Deus. Eles estavam ali sem saber como viver, o que fazer, com medo. O medo era o sentimento que os dominava, que os aprisionava. Embora o Senhor Jesus Cristo havia rogado, havia prometido que não os deixariam órfãos, mas ele já tinha rogado ao Pai, estava rogando ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, o Consolador, e que seria essa presença agora, não só por um tempo, mas para estar com a igreja para sempre. João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quando a gente chega ali no capítulo 2 de Atos, nós nos deparamos com a explosão de alegria, de poder, de coragem, de entusiasmo, que mais uma vez toma de conta do povo de Deus. Por quê? O que aconteceu? A presença de Deus voltou a se manifestar com a descida do Espírito Santo. E aqueles homens que antes estavam amedrontados e portas trancadas, agora estão nas ruas bradando a plenos pulmões as verdades eternas e benditas a respeito de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Então, depois dessa introdução, a gente pode aqui dar uma pausa e se perguntar: qual a importância da presença manifesta de Deus na vida do seu povo? Será que ela tem alguma importância? Será que ela faz alguma diferença? Será que ela, de repente, é algo dispensável? Não, o importante é que a gente tenha doutrina. O importante é que a gente tenha ensinamentos corretos. O importante é que a gente tenha uma boa ortodoxia. Essas coisas são excelentes, são maravilhosas. Mas, irmãos, a igreja, o povo de Deus, não vive de teoria, não vive de ideias, mas vive do poder de Deus no meio do seu povo, da manifestação de Deus no meio do seu povo. E se a gente quiser saber qual a importância da presença de Deus, a gente tem que perguntar, sabe para quem? Aí a gente volta para Êxodo 33, vai perguntar para Moisés. Será que Moisés achava importante a presença de Deus? O que temos de dizer? O que temos de dizer? Êxodo 33, versículos 2 e 3, se você quiser abrir para lá, e vai ficar agora mais por lá mesmo. A gente
vai encontrar aqui nesses 2 versículos Deus fazendo uma proposta para Moisés. E olha, irmãos, uma proposta que muita gente aceitaria de cara. Deus está propondo 3 coisas excelentes. Deus está propondo aqui 3 coisas excelentes. Êxodo 33, versículos 2 a 3. Enviarei o anjo adiante de ti. Primeira coisa. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eita que é eus, né? Sobe para uma terra que emana leite e mel. Porém, eu não subirei no meio de ti. Imagine Deus chegando para você de alguma maneira e dizendo: olha, eu vou te dar proteção, eu vou te dar vitória e vou te dar a bênção. Você ficaria alegre ou ficaria triste? Deus, o próprio Deus, propondo para você: eu vou te dar proteção, vitória e bênçãos. Bênçãos extraordinárias. Amém, Senhor. Multiplica, né? Tá bom demais. Agora, no acordo que Deus está fazendo com Moisés, tem um porém. Porém, eu não irei no meio de ti. Vocês terão essas coisas, mas não terão a minha presença. A gente se pergunta aqui: um anjo conosco, um anjo de Deus conosco é bom? É excelente, né? Um anjo é uma bênção. Lá em 2 Reis 19:35 nós encontramos um anjo de Deus, dizimando um exército fortemente armado de 185 mil homens. Deus não cansou mais de um, não, só mandou um. Escalou só um do time para lá. E ele dá conta de 185 mil homens fortemente armados e treinados para a guerra. Lá em Apocalipse 20 tem um anjo com uma corrente, e ele vem pegar quem? O próprio, coisa ruim. Ele sozinho, Deus não manda uma legião, não é um anjo só. Acorrenta, tranca no abismo, fecha a tampa e coloca um selo. Então o anjo é demais, né? E Deus estava dizendo para Moisés: vai um anjo. Vou destacar aqui um anjo para tomar a frente da congregação de Israel, para ir à frente do povo, e o anjo vai abrindo o caminho, o anjo vai escoltando vocês aí, de modo que vocês terão, aí vem a segunda coisa aqui, vitória. Irmãos, estamos numa época da vitória, né? Vivemos hoje uma teologia que está por toda parte, em que vitória é a palavra de ordem. Vitória e mais vitória. A letra dos louvores do gospel está recheada de vitória. Tudo é vitória, né? Se a gente tiver vitória, está tudo certo, está tudo resolvido. O importante é que Deus nos dê vitória. E Deus está prometendo vitória. Vocês vão vencer toda a turma dos Zeus lá, né? Os amorreus, os jebuseus, os heveus, os heteus e tudo que é mais de Deus que vocês encontrarem no caminho, não vai ser problema. Vitória garantida. E para completar a coroação de tudo isso, vocês finalmente entrarão naquela terra maravilhosa. A terra que manda leite e mel. Terra próspera. Terra de paz, de sossego. A terra em que vocês vão crescer, vão se multiplicar, vão ser donos, vão prosperar ali, vão cultivar a terra. Então, irmãos, é uma proposta extremamente tentadora. É uma proposta assim, quase que irrecusável. Mas quando Moisés ouve que o Senhor não está disposto a ir com eles, Moisés disse: não, Senhor. O anjo é bom demais. A vitória é tudo que nós queremos. Nós sabemos os desafios que nós temos pela frente. A terra é uma bênção. Nós estamos aqui nesse deserto, sedentos, ansiosos por ter um lugar nosso.
Mas se tem uma coisa que a gente não negocia, se tem uma coisa que a gente não abre mão, é da presença do Senhor. O anjo não substitui a presença do Senhor, as vitórias não substituem a presença do Senhor, a terra, as bênçãos materiais, temporais, não substituem a presença do Senhor. Irmãos, e como nós temos muitas vezes nos equivocado na nossa busca, na ordem de valores que damos às coisas. Como essa geração está equivocada nesse sentido. Como muitos nessa geração estão equivocados nesse sentido. Quando a ansiedade em buscar as bênçãos de Deus, sem considerar, antes de tudo, Deus as bênçãos. E como temos o que aprender com Moisés aqui, como ele nos ensina, então a pergunta que nos cabe aqui é: será que temos dado tanto valor assim à presença do Senhor em nossas vidas? Ou será que se o Senhor nos abençoar, ou será que se o Senhor nos der vitória, ou será que se o Senhor nos der pão sobre a mesa, o Senhor nos mantenha saudáveis, o Senhor nos mantenha um emprego, um salário, o Senhor nos conceder uma posição na sociedade, nos conceder os privilégios que para esse mundo têm importância, então está tudo bem, mesmo que estejamos secos espiritualmente falando. Muitas vezes é assim que nos sentimos. E como essa presença se manifesta? Como a presença de Deus se manifesta hoje? Será uma teofania? Será Deus vindo na forma do anjo? Será uma manifestação sobrenatural, extraordinária, uma luz que brilha, uma aparição transcendental? Não. Não é isso. O fato de você amar a palavra de Deus, de você pegar essa palavra, se deleitar nela, o fato de você ler a palavra e se sentir alimentado, e se sentir satisfeito, e se sentir completo, é uma manifestação da presença de Deus. Essa palavra não é qualquer palavra, não é qualquer livro. O que mais? Esse momento que nos reunimos aqui para adorar, como ele acontece com você? Será de repente um momento enfadonho, rotineiro? Eu sento na cadeira, o dirigente começa a cantar e eu acompanho ali, porque afinal de contas eu já conheço a letra do louvor, mas eu não sinto nada. Eu me sinto seco por dentro. Eu não tenho gozo interior, não me regozijo em cantar as estrofes dos hinos. Isso é ausência da presença manifesta de Deus. Mas do contrário, quando eu canto, eu não canto só de lábios, mas eu canto com o coração, eu canto com a alma, eu sinto cada palavra que eu estou dizendo para o Senhor. Eu me regozijo com aquilo que eu estou declarando para o Senhor, eu estou desfrutando da presença manifesta de Deus. Porque somente Ele, somente o seu Espírito, que hoje é a maneira como o Senhor se manifesta no meio do seu povo, pode nos conceder isso. Carne e sangue não vive essa experiência. Carne e sangue pode até se acostumar com o ambiente de igreja, se acostumar em sentar na cadeira, sentar no banco da igreja, mas não adora de verdade. Mas não adora com o coração, mas não adora com a alma. Então isso é manifestação da presença de Deus. Quando desfrutamos da comunhão, quando imperfeitos como somos, deficientes como somos, ainda assim conseguimos amar o irmão. Apesar de tudo, apesar de todas as nossas falhas, conseguimos olhar para o irmão e sentir amor fraternal. Estamos vivendo a manifestação da presença de Deus. Quando conseguimos resistir às tentações, o pecado que tem nas mentes nos assedia, como diz lá em Hebreus 12. Quando conseguimos, mesmo na nossa debilidade, obedecer à vontade de Deus. Quem somos nós, irmãos? No nosso ser,
para obedecer um Deus santo, para viver a santidade que Deus nos chama a viver. Quem somos nós? Por nós mesmos, jamais conseguiríamos, jamais chegaríamos nem perto. Mas quando você consegue optar e fazer aquilo que Deus se agrada, renunciar ao pecado, renunciar ao mal, muitas vezes fazer escolhas que materialmente não lhe trarão vantagens nem privilégios, você pode se alegrar e dizer: isso é a presença manifesta de Deus na minha vida. Esse é o direcionamento que o Espírito Santo de Deus está dando para o meu coração, para a minha alma, tá? Quando eu me disponho a servir com voluntariedade ao Senhor, sem que eu seja constrangido, sem que eu seja cobrado, mas eu tenho um desejo no meu coração de servir a Deus, servir os filhos de Deus, servir na obra de Deus, ser instrumento na implantação do reino de Deus nesta terra. Eu estou desfrutando da presença de Deus na minha vida. Você vive essa experiência? Você tem vivido essas coisas? Ou de repente você, para ser sincero, tenha que dizer: não, eu tenho vivido uma sequidão espiritual. Eu abro a palavra e me dá sono. Eu venho para a igreja, mas quando eu canto de lábios apenas. É da boca para fora. Eu não sinto vir de dentro. Eu não tenho paciência com o irmão. Eu não tenho capacidade de viver esse amor. Contudo, eu estou estressando, eu estou me sentindo atingido. Eu tenho dificuldade com as tentações, eu tenho dificuldade em servir, eu tenho dificuldade em tudo isso. Algumas vezes, irmãos, a presença de Deus, ela se vai, ela se afasta de nós. Ela se afasta da vida de alguém, ela se afasta da vida de uma família, ela se afasta da vida da igreja. A gente encontra relatos na palavra de Deus de igrejas inteiras que se apartaram da presença manifesta de Deus, em que Deus deixa de se manifestar ali. A igreja continua funcionando como uma instituição meramente humana, né? Mas não há mais a manifestação do poder de Deus, da presença de Deus. Muitas vezes a presença de Deus assim vai até na vida de um povo, como estava prestes a acontecer ali com a nação de Israel. O que teria sido aquele povo se Moisés tivesse dito: ok, Senhor, o Senhor não vai, mas o Senhor vai mandar anjo, vai dar vitória e vai dar bênção, então para nós está de bom tamanho. Que diferença aquele povo teria feito? Se era um povo que dizia ser o povo de Deus, mas o Deus do povo não estava no meio dele. E o que tira da nossa vida, o que tira da vida da igreja? A presença de Deus. O que afasta a presença manifesta de Deus? A resposta é curta e única: pecado. O pecado é o que faz com que a presença de Deus não se manifeste mais na vida do seu povo. Se a gente voltar e observar o contexto lá de Êxodo 33 e também no 32, o que é que tinha acontecido? Aquele povo que tinha visto tanta manifestação da presença de Deus, depois que Moisés passa 40 dias no Monte Sinai, começa a prevaricar e diz: esse Moisés que subiu o monte, só Deus sabe o que aconteceu com ele. E vai para Arão e diz: faze-nos deuses que nos conduzam. E Arão, de uma forma tola, de uma forma nécia, concorda com aquela ideia do povo e diz: pois tragam aí os seus enfeites, né, seus brincos, suas argolas, e eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer. E ele transforma todo aquele material num ídolo, num bezerro de ouro, que era a referência que eles tinham de divindade, da idolatria lá do Egito, e o povo começa a adorar aquele ídolo. Deus está falando,
com Moisés, e Deus diz: Moisés, desce depressa, porque o povo rapidamente se desviou e está agora entregue à idolatria. E é exatamente por conta desse episódio que Deus diz: eu não posso mais andar com esse povo. Esse povo é um povo de dura cerviz, cabeça dura, pescoço duro, né? Que não se permite ser pastoreado, ser exortado, ser ensinado, ser conduzido. E ele disse: se eu for, eu mato esse povo pelo caminho. Se eu for com esse povo, eu vou consumi-los pelo caminho, porque é um povo de dura cerviz. Então, Isaías 59, versículo 2, faz um diagnóstico do que é que faz separação, um versículo muito conhecido. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouçam. É o pecado que faz isso. E mais uma vez a gente precisa aplicar isso aqui. Se eu não tenho sentido, se eu não tenho vivido essa manifestação da presença de Deus na minha vida, será que não é hora de examinar o meu coração? Será que eu não tenho algo na minha vida, na minha conduta, no meu coração que tem encobrido essa presença de Deus? Qual deve ser a nossa atitude, irmãos? Qual deve ser a nossa atitude se de repente eu percebo essa sequidão espiritual, essa ausência da manifestação da presença de Deus? Indiferença? Infelizmente, muitas vezes essa é a atitude, é a resposta. Indiferença. Não tenho sentido, não tenho tido prazer em andar com Deus, estou fazendo isso agora pelo costume, por uma religiosidade, mas ok. Êxodo 33, versículos 4 e 6, mesmo aquele povo de dura cerviz, quando toma conhecimento de que Deus não queria mais andar com eles, e que Deus não iria mais com eles, olha como eles responderam. Olha como eles responderam. Êxodo 33, versículos 4 e depois versículo 6. Duas atitudes que servem para mim e para você. Ouvindo o povo estas, o que tem na sua Bíblia? Más notícias. Que má notícia foi essa? Que Deus ia mandar um anjo? Que Deus ia dar vitória? Não. Que Deus ia dar bênção? Não, que Deus não ia com eles. Mesmo aquele povo duro, incrédulo, que próprio Deus chamou de povo de dura cerviz, mas quando eles ouvem Moisés, chega para eles e diz: olha, Deus falou para mim que não vai mais com a gente. Por conta da dureza de vocês, por conta do pecado de vocês, Deus está dizendo que não irá mais conosco. Então aquele povo considera aquilo uma notícia terrível. Eles entendiam o valor, o quão indispensável é a presença manifesta de Deus. E diz que eles puseram-se a prantear. Irmãos, será que ao menos temos entristecido quando percebemos essa sequidão espiritual nas nossas vidas? Será que ao menos, eu não vou nem falar que prantear, se derramar em lágrimas, que deveria ser sim a minha e a sua atitude caso isso aconteça, mas será que ao menos temos nos entristecido? O povo começou a se desmanchar em lágrimas, em pranto, e eles tomam uma atitude, eles decidem fazer uma coisa, começam, aí no versículo 6, então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios. O que eram os atavios? As mulheres hoje gostam dos atavios, né? E o problema aqui não é com isso, não é que a Bíblia está dizendo que as mulheres não podem usar seus brincos, seus colares, suas pulseiras e tudo mais, não é isso. Naquele contexto, os atavios tinham sido usados para quê? Para fazer o objeto da idolatria. E o povo, no desejo de se
reconciliar com Deus, no desejo que Deus reconsiderasse sua decisão de não mais andar com eles, começam a tirar de si tudo aquilo que lembrava o pecado, começam a remover de si tudo aquilo que conectava eles com aquela experiência de idolatria, e eles vão tirando, vão se livrando de tudo aquilo. E o texto diz que a partir do Monte Horebe, ninguém mais ali usou os tais atavios. O que é que nós temos aqui? Que atitude esse texto nos ensina quando a presença de Deus, o que fazer quando a presença manifesta de Deus se vai da nossa vida, se vai da nossa igreja, se vai da nossa família. Primeira coisa, tristeza, lágrimas, contrição, arrependimento diante de Deus. Segunda coisa, examinar a si o que é que há em nós que nos conecta com aquilo que desagrada a Deus. O que é que tem na nossa vida que se relaciona com aquilo que Deus não aprova, pelo que Deus retirou de nossa vida a sua presença manifesta. O povo faz ali uma avaliação. Eles estão agora arrependidos da idolatria e eles querem demonstrar isso de uma maneira prática, porque às vezes a gente fica muito naquela ideia de que o importante é só o interior, né? Às vezes a gente conversa com alguém e diz: não, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. O importante é que a gente tem por dentro, mas às vezes o que está por fora está refletindo que está por dentro não está nada bem. Não, Deus não olha para, um exemplo, para roupas. Deus quer o coração. Deus não está nem aí para o meu jeito de falar, para o meu jeito de vestir, para o meu jeito de me portar em determinadas situações. Deus está olhando só para o meu coração. Mas o coração vai refletir, irmãos, exatamente aquilo. Aliás, o exterior vai refletir exatamente aquilo que está no coração. E o povo toma essa atitude, eles começam a tirar de si tudo aquilo que ligava eles com o seu pecado, com a sua idolatria. O que mais? Aí Moisés vai dar um exemplo. Versículos 7 e 8. Moisés agora, como um bom líder, ele vai dar um exemplo. O povo está arrependido, o povo removeu de si aquilo que os relaciona com o pecado, que tinha feito com que Deus decidisse não ir mais com eles. E agora Moisés diz: vocês fizeram a parte negativa, resolveram da perspectiva negativa o que podia fazer, agora eu vou conduzir vocês a uma atitude positiva. Que atitude positiva foi essa? Vamos para o texto, versículo 7 a 8. Ora, Moisés costumava, e eu quero frisar que a palavra costumava não foi uma atitude esporádica, pontual, mas um hábito que Moisés tinha e dava esse exemplo ao povo. A gente vai ver que o povo observava o exemplo. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, aonde? Fora, bem longe do arraial. Bem longe do arraial. Às vezes a gente procura em casa um lugar para orar. Não sei se na sua casa é fácil você achar um lugar tranquilo para orar. Às vezes a gente tem dificuldade, especialmente quem tem filhos pequenos, quem tem crianças, né? Está lá, o menino bate na porta e chama e aquela coisa toda. Então às vezes quando a gente quer ter essa conexão com Deus, quer ter essa comunhão com Deus, quer ter esse tempo de qualidade com Deus, o que a gente faz? A gente se afasta, né? Vai para um canto sossegado, um canto que ninguém vai incomodar, ninguém vai perturbar. E Moisés, ele queria trabalhar essa reaproximação do Senhor, e ele pega a tenda, a sua tenda, aquela tenda de encontro com Deus, e ele arma ela não dentro do arraial, não no meio do fuzuê ali, mas ele diz que armava bem, bem longe. E ele ia para ali, para quê? Para orar, para buscar a Deus. Ele está agora trabalhando nessa parte positiva. Ele quer ter de volta a presença manifesta de Deus, porque ele sabe que sem isso nada mais vale a pena. Não adiantava ter anjo, não adiantava ter vitória, não adiantava ter terra, se não tivesse a presença manifesta de Deus. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial,
E diz que quando Moisés saía para a tenda fora, preste atenção aí na expressão todo. Me chama a atenção isso. Essa totalidade, essa abrangência com que essa experiência alcança toda a congregação ali. Então diz que quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Olha que coisa impressionante. Olha como o povo estava interessado que as coisas mudassem. Aquele povo que tinha chorado, pranteado, porque Deus disse que não ia mais com eles, aquele povo que tinha removido os atavios, agora estava interessado no que é que poderia fazer mais. E o líder, ele dá o exemplo. Moisés arma a tenda lá fora, e quando ele caminha para lá, todo mundo ficava na porta da sua tenda, olhando atentamente. O que é que ele vai fazer? O que é que vai acontecer? Lá vai o nosso líder interceder. Lá vai o nosso líder buscar essa reconciliação com o Senhor. Quem sabe a presença manifesta de Deus volte. Então a gente percebe essa ansiedade, esse interesse do povo, cada um à porta da sua congregação. E aqui nós temos um belo exemplo de um líder que conduz seu povo a essa comunhão com Deus, né? Esse é um exemplo que deve nos chamar a atenção. Moisés era esse tipo de líder, né? E aí diz, quando o povo, quando ele se dirigia para a tenda, todo o povo se erguia. Lá no versículo 9, diz que quando finalmente Moisés entrava na tenda, o que acontecia? A coluna de nuvem se punha à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Imagine a alegria do povo de ver que a presença manifesta do Senhor estava ali, estava novamente no meio do povo. Versículo 10: todo o povo via a coluna de nuvem, que era ali o símbolo da presença manifesta de Deus, que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda fazia o quê? Adorava ao Senhor. Aconteceu o culto, né? Era o momento do culto. Todo o povo, cada um na porta da sua tenda, começava a adorar ao Senhor, alegres, felizes, porque podia ver no meio da congregação essa presença tão maravilhosa, insubstituível, que precisa se fazer manifesta realmente no meio do seu povo. E finalmente, diante dessas atitudes, tanto do povo como de Moisés, o povo reagiu, Moisés reagiu àquela questão que Deus tinha falado que não ia mais. Moisés disse que nós não iremos. O povo diz: estamos tristes, começa a chorar, vamos tirar os atavios, vamos buscar. E aí, quando chega lá no versículo 14, Deus reconsidera e diz: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Não voltou sem que não se fizesse nada. Deus não reconsiderou o que havia falado sem que o povo precisasse fazer nada. Precisou alguma coisa acontecer. Precisou Moisés dizer: Senhor, a tua presença é mais importante do que tudo. Precisou o povo entristecer e chorar. Precisou o povo até se livrar daquilo que eles gostavam, né? Imagina se a gente pediu para as irmãs tirar tudo que é de enfeite, né? As irmãs talvez não fossem ficar muito felizes. Talvez esse algo assim que às vezes se sentir tendo perdas, né? Tendo que abrir mão de algo que gosta. As mulheres gostam mesmo e é importante para elas, né? É próprio da natureza feminina, né? Mas elas abrem mão, as pessoas abrem mão. Não eram só mulheres, eram homens também. Eles todos usavam, dentro daquele contexto cultural, eles gostavam muito de usar enfeites, né? Usar diversos enfeites. Mas eles estão dispostos a abrir mão daquilo. Se aquilo lembrava o pecado, se aquilo lembrava aquilo que havia desagradado a Deus, então eles não queremos mais. Não queremos mais nas nossas vidas nada que se relacione com aquilo que fez com que a presença do Senhor se apartasse de nós. E Deus considera tudo isso, as orações, a busca,
o desejo manifesto de todo o povo pelo retorno dessa presença no meio do povo. Eu quero encerrar perguntando para mim, e eu tenho sido já o primeiro a ser assim exortado por essa palavra, e quero compartilhar também com vocês qual tem sido o valor da presença manifesta de Deus na sua vida. Como você tem lidado com isso? Será que é algo com que você é indiferente? Eu falei aqui como hoje nós percebemos essa presença. Será que essa tem sido a sua realidade, ou será que você, como eu disse há pouco, honestamente teria que dizer, realmente eu não tenho sentido a presença de Deus, eu não tenho vivido essa experiência de fato sentir Deus quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu adoro, quando eu venho à igreja, quando eu sirvo, quando eu resisto ao pecado. Eu não tenho sentido. Eu tenho feito algumas coisas na carne, na força do braço. Então, se essa tem sido a sua realidade, a palavra de Deus nos mostra o caminho. A palavra de Deus nos mostra que há algo a ser feito. Há uma tristeza que precisa ser sentida. Há renúncias que precisam acontecer. E sabe, há algo em nossa vida que tem ofuscado a presença de Deus. Há pecado em nosso coração que tem impedido que a presença de Deus se manifeste. E esse pecado, precisa ser retirado, ser removido urgentemente, o quanto antes dos nossos corações. Então eu quero desafiá-los a tratar disso quanto antes, lutando contra aquilo que porventura tem impedido a presença de Deus de se manifestar na sua vida, fazendo isso negativamente, ou seja, removendo aquilo que porventura seja um empecilho, abandonando o pecado, reconhecendo, confessando e positivamente buscando ao Senhor e adorando ao Senhor, como fizemos os filhos de Israel ali, ansiosos pela manifestação da presença de Deus no meio deles. Então que Deus nos ajude e que possamos jamais esquecer de que sem a presença do Senhor nas nossas vidas nada seremos. Não importa se temos bênçãos, não importa se temos vitória. A coisa que mais importa é andarmos com Deus e Deus se fazer manifesto em nossas vidas e através de nós. Amém? Amém. Vamos então agradecer ao Senhor pela sua maravilhosa palavra.